Olá, olá, 23 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta segunda-feira. Acidentes marcam o fim de semana na capital. Polícia Rodoviária começa a operação para diminuir o número de ocorrências nas estradas no fim de ano. Moradores do Jaracati anunciam um protesto depois que a Justiça liberou o homem responsável pelo acidente que matou 5 pessoas em setembro. Veja ainda a movimentação nas rodoviárias da capital e do interior e no comércio, às vésperas do Natal. No quadro Questão de Ordem, os cuidados na hora de ir às compras e as armadilhas que podem levar ao consumismo e ao superendividamento. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! São 7 horas da manhã, o dia está começando, a semana também, semana que vai passar voando, afinal de contas estamos aí às vésperas do Natal. Você ligado em todo o estado aqui na TV Difusora, tudo de bom, muita paz para você nesse Natal, um feliz ano novo. A gente já vai antecipando aqui os votos deste fim de ano e vai mostrar para você como é que está a movimentação nas rodoviárias de várias cidades do estado, no interior, na capital também, enfim, toda a movimentação em torno destas festas de fim de ano. Já começou a operação da Polícia Rodoviária Federal para diminuir o número de acidentes e também de mortes nas estradas. A gente vai falar sobre esse assunto no Bom Dia também. A gente falou sobre a manifestação lá no Jaracati, mas ainda há pouco no Bandeira 2, Eduardo Ericeira trouxe a informação ao vivo para você. Não há manifestação até o momento. Homens da Polícia Militar estão de plantão lá na região. Havia aí uma expectativa de uma manifestação ainda nessa manhã, anunciada desde ontem, inclusive. Houve uma reunião lá da comunidade, mas a informação que temos é de que nesse momento ela não acontece. Portanto, o trânsito vai fluindo. Normalmente não há interrupção do trânsito nesse momento no Jaracati, nessa região do Jaracati, onde estava, eu repito, prevista uma manifestação para esta manhã. Daqui a pouquinho a gente vai ver imagens ao vivo, em tempo real da cidade, com imagens do Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui da capital. Trabalho feito aí pela Prefeitura de São Luís. Daqui a pouco imagens em tempo real do trânsito para você. Mas a gente começa falando sobre o fim de semana na capital, que foi marcado por vários acidentes. Um deles, um policial morreu. Você vai ver agora na reportagem do Eduardo Bueno. O acidente aconteceu de madrugada na rua Duque Barcelar, no Altos do Calhau. Mas no final da tarde de domingo, o carro ainda estava no mesmo lugar. O Denis mora bem perto dali. Ele diz que depois da colisão, o motorista fugiu. E pelo horário que o carro se encontra aí, eu acho que o dono ainda nem se atentou com esse incidente. E quando ele se atentar é que ele vai chamar o reboque, porque quando você bate, a primeira coisa que você pensa é em avisar sua família e tirar o carro do local. O carro se encontra aí desde cedo. Perdeu o controle do veículo, dependendo da velocidade que venha, porque essa rua ela é escura à noite. Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro do Coafuma, funcionários da concessionária de energia trocavam um poste quebrado também em um acidente. Já na Avenida Luizão, na Vila Luizão, as fotos mostram uma colisão entre dois veículos. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, o dono de um dos carros perdeu o controle e foi parar em cima do outro carro que estava estacionado. O caso mais grave envolveu o policial civil Denis Estefano Viana dos Santos, de 40 anos. Denis conduzia um automóvel pela Avenida dos Franceses quando perdeu o controle nesse ponto, próximo à Vila Palmeira. Com o impacto, o veículo foi parar dentro dessa loja. O investigador morreu no local. Pelo menos 8 acidentes foram registrados na região metropolitana de São Luís entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Houveram registros nos bairros do Planalto Pingão, Coatraque e Itapiracó e na região da Estrada de Ribamar. Muitos acidentes no final de semana. No interior do estado também aconteceu, acidentes em BR, enfim. O final de semana foi de acidentes, infelizmente, aqui no estado. E olha, nesse período de fim de ano é preciso ter muito cuidado, porque é comum as pessoas se excederem na bebida e a gente já sabe o resultado que dá essa mistura aí entre álcool e direção, não é? Então, todo alerta, fica mais uma vez o cuidado aqui, as pessoas, vidas estão sendo perdidas por conta dessa questão. A gente precisa reforçar isso aqui cada vez mais, chegar às festas de fim de ano. Nas rodovias no fim de ano é muito comum a gente ver barbaridades acontecendo, entendeu? E as pessoas acabam bebendo, indo dirigir, vão para as estradas, enfim. Então fica aqui o alerta mais uma vez. Esse carro que foi mostrado na reportagem, logo no comecinho da reportagem, que invadiu, perdeu ali provavelmente a direção, o controle do veículo, invadiu o muro ali. Até ontem à noite, gente, o carro permanecia no mesmo local.
A Polícia Rodoviária Federal já começou uma operação que visa diminuir o número de acidentes e mortes nas estradas do país. Aqui no Maranhão, além de ações de prevenção, foi feito um relatório sobre a condição das BRs. As ações serão realizadas até março do ano que vem, incluindo festas de fim de ano, período de férias e o carnaval. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um diagnóstico das condições de alguns trechos das principais rodovias que cortam o estado. Os que apresentam piores situações são BR-135 entre Matões do Norte e São Mateus, BR-316 entre Boa Vista do Gurupi e Bacabal, 226 entre Timon e o povoado Baú e a BR-230 entre Riachão e Carolina. O objetivo disso é justamente evitar que aconteçam acidentes e tentar mostrar para o usuário da rodovia os melhores trechos e aqueles trechos que eles têm que ter um pouquinho mais de atenção. As fiscalizações serão realizadas em todo o país. Mais uma vez, terão como foco situações de embriaguez ao volante e outros casos de imprudência, além de abordagens específicas a caminhões e motocicletas. O trabalho também terá um perfil educativo, com a conscientização dos condutores sobre atitudes que podem evitar acidentes e salvar vidas. Faça uma boa revisão nos pneus, nos documentos, verifiquem também os freios, toda a atenção durante o trajeto que você for pegar é importante. Vamos evitar que façam ultrapassagens indevidas em locais proibidos, não façam ultrapassagem. Para poder você chegar nos seus destinos com toda a segurança possível. Evitar também, quem gostar de beber e for pegar a estrada, evitem beber para poder fazer uma viagem tranquila, ok? Olha, a movimentação na rodoviária e no aeroporto aqui da capital tem sido grande com a chegada das festividades de fim de ano. Muita gente tem procurado se antecipar para não perder a ceia de Natal ao lado da família. No aeroporto de São Luís, o movimento já é intenso. O Mário, que trabalha aqui na capital maranhense, só retorna às atividades em janeiro. Até o dia 7 de janeiro. Aí retorno com minha família para cá. Até finalizar o trabalho que tem para ser feito aqui em São Luís. O Francisco, que é catarinense, também conseguiu uma folga no trabalho para passar as festas de final de ano ao lado da família. A empresa que eu trabalho, a empresa é de Santa Catarina e aí eu presto serviços aqui no Maranhão. Então a gente trabalha geralmente de segunda a sexta e como a semana do Natal vai ter o feriado no meio da semana, então a gente fica no local de residência da gente. Já a Nina, que morou um tempo em São Luís, agora está indo para Brasília para ficar de vez. Foi ótimo, surpreende muito. Eu não conhecia bem, não sabia o que eu ia achar aqui e uma cidade muito, muito legal. O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado pretende receber entre os dias 16 de dezembro e 5 de janeiro quase 100 mil passageiros. Neste período considerado de alta temporada, estão previstas aproximadamente 700 operações, entre pousos e decolagens. Na rodoviária de São Luís, a expectativa também é de aumento considerável no quantitativo de embarques e desembarques entre o Natal e o Ano Novo. É esperado um aumento de 70%. Mas será que o terminal, que apresenta sérios problemas na infraestrutura, inclusive parte dela segue interditada, tem condições de atender toda essa demanda? A Sinart, ela preparou toda uma equipe para que possa receber todo o fluxo de passageiros, tanto chegando quanto saindo do terminal, para nós atendermos da melhor qualidade possível. Depois de passar uns dias na capital, a Gardênia antecipou a viagem de volta para casa, a cidade de Piripiri, no Piauí. Tá todo mundo lá ali esperando para organizar a festa. Sim, todo mundo ansioso, né, pelo Natal. A festa do Natal sempre é na sua casa? A gente reveza, né, às vezes na minha casa, na casa da minha sogra, na casa da minha mãe. Mas o mais importante é estarmos juntos, né? Com certeza. Com certeza, estarmos unidos. Daqui a pouco a gente vai mostrar a movimentação na rodoviária de Imperatriz e também de Caxias. Por falar em Imperatriz, por lá as lojas abriram em horário diferenciado. O novo calçadão ficou bastante movimentado. E hoje e amanhã o comércio também vai funcionar com horário estendido.
Desde o dia 1º de dezembro, o lojista foi se adaptando à demanda local. Além das promoções, estoques renovados, uma das formas de conquistar a clientela foi com o horário estendido. Porque aí quem trabalha tem tempo para vir, quem se fechar cedo aí perde a oportunidade. No último final de semana, antes da festa natalina, o calçadão de Imperatriz, principal centro comercial da cidade, as lojas ficaram abertas das 8 da manhã até as 6 da tarde, isso no sábado. Já no domingo, o público foi às compras das 8 da manhã até 1 da tarde. O horário extra vai continuar ainda nesta segunda e terça-feira. A procura do público fez com que o Sindicato dos Lojistas do Calçadão ampliasse ainda mais o horário de atendimento ao consumidor. As lojas vão abrir, como de costume, às 8 da manhã e seguem abertas até às 10 da noite, podendo estender, de acordo com a demanda, em mais 1 hora de atendimento. De acordo com a convenção, esse horário ele pode continuar caso a gente tenha demanda de clientes aqui no calçadão. Mas o normal, que geralmente de costume, é que após o dia 25 as lojas voltem a funcionar até às 18 normal, talvez estenda aí até às 19, mas não mais do que isso. Para os lojistas, as festividades de final de ano são importantes para o fomento da economia local, sendo uma das datas mais esperadas durante todo o ano. Essa extensão de horário é bom porque o próprio consumidor que não tem o tempo de vir durante o dia já consegue vir à noite, Vem com mais tempo, à noite é mais calmo, então não tem aquela fila que tem durante o dia, então você consegue ter um atendimento melhor, ser mais cômodo. Então à noite, além de ser um pouco mais frio, se torna um ambiente melhor para fazer as compras. Confira agora o nosso giro de notícias. Um adolescente foi apreendido por assumir envolvimento no homicídio do indígena Erisvan Guajajara, de 15 anos, e outra pessoa identificada como José Roberto do Nascimento Silva, de 23 anos. O crime aconteceu no último dia 13 no município de Amarante do Maranhão, distante cerca de 680 quilômetros da capital maranhense. A dupla foi morta a golpes de faca e facão. As primeiras investigações apontam para um crime de acerto de contas, pois as vítimas teriam supostas relações com o tráfico de drogas na região. Mais de 40 mil estudantes já realizaram a pré-matrícula online para a primeira série do ensino médio nas escolas da rede estadual de ensino. Ao todo estão sendo ofertadas cerca de 90 mil vagas em 677 escolas da rede estadual. Os interessados poderão fazer a pré-matrícula até às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 27, por meio do site da SEDUC, www.educação.ma.gov.br, educação sem cedilha e sem tio. No ato da pré-matrícula, os candidatos poderão optar por uma das escolas da rede estadual, sejam elas de ensino parcial ou de tempo integral, localizadas nos 217 municípios maranhenses. A Secretaria da Fazenda do Estado concluiu o relatório de auditoria que identificou irregularidade na apuração do ICMS por empresas industriais com benefícios fiscais sediadas no Estado. O resultado mostrou uma redução irregular do imposto no valor de 155 milhões de reais, que serão cobrados pela fiscalização em diversos autos de infração. A fiscalização da Secretaria apurou que as empresas com benefícios fiscais do ICMS, que permitem uma redução de até 75% do valor do imposto, estão se apropriando indevidamente de créditos para reduzir o ICMS em valor superior ao percentual permitido. As empresas em que foram identificadas as irregularidades serão autuadas e terão que devolver o imposto devido. Agora vamos mostrar para você imagens em tempo real da capital de todos os maranhenses do trânsito. Vamos ver como é que está o trânsito nessa segunda-feira. Vamos lá? A gente começa por essa avenida, Carlos Cunha, exatamente onde estava previsto um protesto hoje pela manhã. O trânsito está tranquilo, olha só, bem tranquilo, inclusive para o horário. Já tem muita gente que já deixou a capital maranhense. Aí está, pista da direita, sentido centro, pista da esquerda, sentido contrário, mas o trânsito vai fluindo normalmente. Eu repito, não há nenhuma interrupção nesse momento do trânsito neste ponto da cidade. Ali a Ponte Bandeira Tribus, aí com trânsito normal também. Agora a gente vai para o segundo ponto. Vamos mostrar para você na tela, segundo ponto que a gente mostra para você em tempo real aqui do Bom Dia, aqui da cidade, no monitoramento feito pela Prefeitura da capital, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Avenida dos Portugueses, aí está, área Itaqui, Bacanga, também com trânsito bom nessa manhã.
Movimentação na direita, os veículos que seguem com destino aos bairros da Itaquibacanga, Universidade Federal do Maranhão, também o Porto do Itaqui, enfim. E no sentido contrário, quem está saindo do centro, um abraço aos amigos aí no Saviana, Anjo da Guarda, aos amigos da Gancharia, aos amigos que nos acompanham na Vila Nova também, a programação aqui da TV Difusora, grande audiência que só cresce aí na área Itaquibacanga. Vamos para o terceiro ponto para mostrar para você. Em tempo real, nesta manhã de segunda-feira, a semana está só começando, gente. Semana que vai passar rápido aí, já que temos véspera de Natal, 24, 25 dias de Natal também, Avenida Beira-Mar nesse instante. Imagens aqui à direita, aqueles veículos que se deslocam, passando ali da antiga Refés, aqui no centro histórico da cidade, aqui à esquerda segue direto, ou então o pessoal que vai seguir nessa direção aí, ó, que a câmera está virando, que é exatamente a ponte José Sarney, com um lado da ponte, quer dizer, temos uma pista, né, liberada no sentido São Francisco e duas no sentido contrário. Trânsito bom também nesse ponto da cidade pelo horário, exatamente por conta daquilo que eu falei, férias escolares, recesso também, né, no judiciário e vários outros setores aí, muita gente já de recesso, muita gente já pegou até a estrada para sair aqui do Maranhão. Tem mais um ponto para mostrar? Para fechar então esse bloco com imagens em tempo real aqui da cidade, Roque Santeiro, aí está a Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das maiores da cidade nesse instante. Não há interrupção do trânsito, nenhuma informação de acidente nesse ponto aí no bairro do Bequimão. Não há nenhuma informação sobre acidentes nesse momento. Na verdade, a informação que chega é que não há acidentes nesse ponto e por isso o trânsito vai fluindo normalmente. Imagens em tempo real da nossa capital com o trânsito tranquilo, né? Nessa manhã de segunda-feira, é assim que a semana está começando. No próximo bloco, veja como está a movimentação nas rodoviárias aqui, do interior do estado, de algumas cidades do interior do estado, hein? E Silvão Alves vem aí para atualizar os principais assuntos da área de segurança. São 7 horas e mais 16 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 20 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Obrigado pela audiência, os amigos em Imperatriz, Caxias, Codó, Santa Inês, acompanhando a nossa programação, Balsas, Açailândia. Obrigado pela audiência que só cresce aqui no Bom Dia, em nome de toda a equipe da TV Difusora. Olha, mulheres presas provisoriamente que têm filhos têm o direito de cumprir pena em casa. A medida começou a valer no ano passado e até novembro desse ano, quase 70 tiveram direito ao benefício aqui no Maranhão. A mudança permite que presas provisórias, ou seja, sem ainda ter sido julgadas pelos crimes que cometeram, o cumprimento da pena em prisão domiciliar. A medida vale nos casos de mães presas que tenham filhos com até 12 anos de idade, portadores de deficiência e gestantes, mas há exceções. Se o crime foi praticado contra a criança, não é cabível a prisão domiciliar. E é importante esclarecer um ponto para a população. Essa substituição ela é cabível nos casos de delitos cometidos sem o uso de violência ou grave ameaça. Então, naqueles crimes com violência ou grave ameaça, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Até novembro deste ano, no estado do Maranhão, 66 presas provisórias tiveram direito de cumprir a pena em casa. Um dos casos mais recentes diz respeito a uma mulher que estava presa no município de Balsas, no interior do Maranhão. A Defensoria Pública ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão, o pedido foi negado. E aí o núcleo de segunda instância da Defensoria entrou com habeas corpus no STJ em Brasília, em que houve a concessão da prisão domiciliar para a mãe. Inclusive o caso o caso concreto, tratava-se de uma pequena posse de substância entorpecente. Então era mais do que devido realmente pela peculiaridade do caso. Para esta advogada criminalista, a mudança é importante, avaliando cada caso e pensando em questões familiares e humanitárias. Ela lembra ainda que a prisão domiciliar também pode ser aplicada para homens. Esse benefício é defeso não para a mãe ou ao pai. Ele é para a criança menor de 12 anos, que tem, às vezes, só na figura da mãe ou na figura do pai, alguém que cuide e que lhe resguarde a segurança e a integridade física e moral. A gente continua falando de segurança, agora com a participação do Silvão Alves. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, vamos falar de outro benefício, que é a saída temporária. Já tem um número aí relacionado aqui no Maranhão. Como é que vai se dar essa situação? Foram 793 apenados que foram beneficiados com a saída temporária do Natal, que é a quinta e última saída temporária do ano.
não é? Eles, de acordo com a portaria assinada pelo juiz da Vara das Execuções, eles devem retornar só na sexta-feira, dia 28, quando às 18 horas expira o prazo para que eles retornem às suas unidades prisionais. Segundo dados do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, essa é a saída temporária mais crítica no Brasil, analisando no cômputo geral. Por quê? Porque ela é onde se identifica o maior número de evasão. Porque, veja só, o apenado sai para passar o Natal e aí ele é obrigado a voltar, não é, às vésperas do Ano Novo, às vésperas do Réveillon, e muitos não querem, né, passar essa temporada na cadeia e acabam extrapolando, acabam ficando na rua, o que leva depois o juiz, no prazo de 48 horas, a decretar a prisão preventiva, né, daqueles que não voltam no prazo estabelecido. E convém ressaltar também, Adalberto, que já está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei anticrime, onde tem lá um capítulo que ele pediu ao ministro Sérgio Moro que fosse incluído nesse projeto de lei anticrime, que é o término da prisão temporária. Ou melhor, da saída temporária, o término da saída temporária. Então, praticamente, essas saídas temporárias estariam com os dias contados, né? Já passou na Câmara, passou no Senado e agora está na sanção do presidente. Então, é possível de que até o ano que vem se acabe esse benefício aí no sistema penitenciário brasileiro. E vai lembrar, claro, que quem não volta no período que dá essa esticadinha, digamos assim, ou não retorna, tem implicações em relação ao agravamento da pena, fica a situação automática complicada. A decretação da prisão preventiva, não é? Ele passa a ser foragido, e também a alteração na questão do regime, ou seja, ele regride dentro daquilo que prevê a lei das execuções penais. Silvão, o final de semana foi marcado por muitos acidentes, aqui na capital também, e um policial acabou perdendo a vida em um desses acidentes. Ao todo, aqui na região metropolitana, aqui no perímetro urbano, foram cerca de 8 acidentes, né? Acidentes graves, como esse caso que você bem citou, que é o caso do Denis Stefano. Ele era investigador de polícia e na madrugada de ontem, dirigindo um veículo Ford Ka, ele perdeu o controle ali na alça do elevado Alcione Nazaré, invadiu um estabelecimento comercial. As equipes do SAMU ainda tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele perdeu a vida. Ele era lotado na Delegacia Regional de Itapecuru, mas trabalhava, na verdade, lá na cidade de Miranda do Norte. O corpo dele está sendo velado aqui na central de velório da Pax, aqui na região central da cidade. O sepultamento está marcado para as 11 horas da manhã, lá no cemitério Jardim da Paz. Estamos no final de ano, Silvão. O reforço houve do policiamento nos principais pontos da cidade, em especial a região central. A sensação que a gente tem, pelas informações, pelo número de ocorrências, é que estamos tendo até agora um Natal tranquilo, né? Tranquilo, até em função da movimentação, né? Que esse é um período crítico em função da movimentação de dinheiro, né? Já saiu o 13º, então muita gente vai às compras, então automaticamente esse volume de dinheiro que circula, a movimentação das pessoas, então, com o reforço do policiamento, pelo menos até agora, está tranquilo aí para a chegada do Natal. Obrigado, Silvão. Ok, bom dia, Adalberto. Até amanhã. Bom dia a você, bom dia a todos. É o nosso Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, cedinho, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Bom, agora nós vamos ver em Imperatriz como é que está o cumprimento da lei que determina que as empresas devem destinar vagas aos idosos em viagens interestaduais e intermunicipais. Veja na reportagem. Por lei, quem tem mais de 60 anos e recebe até 2 salários mínimos deve contar com o benefício de passagem gratuita. Todos os ônibus convencionais devem oferecer 2 assentos gratuitos, mas caso eles estejam preenchidos, a empresa deve conceder o desconto mínimo de 50% no valor da passagem para a ocupação dos outros assentos. Na teoria, porque na prática tem muita gente gastando dinheiro a mais e não recebendo esse benefício. A prova disso é a Maria, que nunca conseguiu a gratuidade. Eu já consegui, eu viajei até agora pagando passagem. Paguei a meia também lá, que diz que agora é para pagar a meia. Esse promotor de justiça explica que situações como essa são mais comuns do que se imagina. Segundo ele, as empresas não negam benefício ao idoso, no entanto, dificultam o processo. A Josefa, por exemplo, teve que pagar uma passagem no valor de R$ 160 porque também não conseguiu a gratuidade. Tem de pagar. Eu apresentei a carteira igual eu e os idosos tiram a carteira para dividir o dinheiro no meio, para não pagar a passagem toda. Ele disse, Deus é livre, Deus dispensar esse dinheiro. Não dispensou, não. A gente recebe quase que diariamente
idosos que chegam aqui querendo fazer valer o seu direito à gratuidade, mas sempre se coloca algum obstáculo. Aí quando o idoso consegue esse documento, aí já precisa de outro documento, enfim, se dificulta a vida do idoso. Não se nega propriamente, expressamente, mas se dificulta a ponto do idoso acabar desistindo, né? E a gente toma as providências diariamente aqui contra empresas por conta dessas condutas. Se a empresa negar o direito, ela tem que justificar por escrito a razão de não conceder a gratuidade para o idoso que vai viajar entre os estados. E mesmo se a empresa não der o documento, o idoso pode reclamar nos núcleos de fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, localizado nos terminais rodoviários. Elas lotam, como é 2 por carro, a demanda é muito grande. Então vai acontecer de ele chegar e vai ter só 50% para aquela data que ele quer. Então, a gente vai dizer a data que tem. Então, aí que vira um conflito. Complicada a situação, né? Agora vamos fazer um giro para saber como é que está a movimentação das rodoviárias. A gente veio ainda há pouco na capital. Agora vamos ao interior do estado, começando o nosso giro com a Imperatriz, com Emerson Pinto. Você, Emerson? Ok, bom dia. Houve sim um aumento na movimentação de passageiros aqui no terminal rodoviário Jackson Lago, em Imperatriz, principalmente na área de embarque. Segundo a direção aqui do terminal rodoviário, esse aumento pode ser percebido desde a última sexta-feira, quando pessoas tiveram acesso ao pagamento de FGTS e também da parcela do 13º salário. Muita gente investiu em viagens para passar o Natal e a virada de ano com parentes, principalmente quem embarcou na sexta, sábado e domingo para destinos um pouco mais longe, como São Paulo, como Brasília e também Goiânia, capital do estado de Goiás. A expectativa é que nesta segunda-feira essa movimentação seja um pouco ainda maior, mais pessoas que estão embarcando aqui para destinos mais próximos, que dá tempo de chegar ainda antes da véspera do Natal, né? Passar ali a ceia com a família. Destinos como cidades aqui mesmo dentro do estado do Maranhão, a capital São Luís, cidades no Pará, no estado do Tocantins e também no estado do Piauí. Algumas empresas anunciaram ônibus extras para cidades de São Luís, a capital piauiense Teresina e também para Belém, capital do estado do Pará. Agora vamos direto para Caxias com Raquel Souza para saber como anda a movimentação por lá. Aqui no terminal rodoviário de Caxias, região leste do estado, o movimento de passageiros indo e chegando de vários lugares do Maranhão e de outros estados do Brasil é constante. É que muita gente que mora fora aproveita essa época do ano para viajar e passar o Natal com os familiares. Esse ano não poderia ser diferente, já que depois do fim de semana veio o recesso natalino. Muita gente não trabalha durante esse período. De acordo com alguns agentes de viagens aqui do terminal, a expectativa é de que até a véspera do feriado religioso, ou seja, até esta terça-feira, dia 24 de dezembro, o movimento de passageiros aumente até cerca de 80% em relação aos períodos convencionais. A maioria das passagens são compradas de forma antecipada. Outras pessoas acabam deixando tudo para a última hora. Mas o clima é de tranquilidade por aqui. Lembrando que um dos destinos mais procurados é Fortaleza. Em segundo lugar, vem a capital São Luís. Com imagens de Benedito José, Raquel Souza, de Caxias, para o Bom Dia Maranhão. Aí, portanto, a movimentação nas rodoviárias. São 7 horas e 31 minutos, 7h31. Vamos ver como é que vai ficar o tempo nessa segunda-feira, gente. Começando pela capital São Luís. Previsão para cá é sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, hein? Mínima de 25, máxima de 31 graus. Sem Imperatriz, tempo quente e seco. Mínima de 22, máxima de 34 graus. Lá em Caxias, na região dos Cocais, sol e aumento de nuvens pela manhã. A mínima 24, a máxima 37 graus. São informações do Laboratório de Meteorologia da UEMA. A gente mostra mais 3 cidades para você. Agora com Balsas, com dia ensolarado, poucas chances de chuvas por lá, hein? Mínima de 22, máxima de 33 graus. Quem está aí nos Lençóis Maranhenses aproveitando aí nessa véspera de Natal, olha, em Barreirinhas, tempo firme e sem possibilidade de chuva. Um abraço aos amigos aí nas pousadas em Barreirinhas acompanhando a nossa programação. Mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Santa Inês, dia ensolarado, mínima de 24, máxima de 32 graus. Informações do Laboratório de Meteorologia da UEMA no GEL, que é o Núcleo Gel
ambiental, tá bom? Olha, está chegando o fim do prazo para adesão ao programa da Secretaria Municipal de Fazenda de São Luís, que permite quitação de débitos com vantagens. O Eduardo Ereceira tem os detalhes para nós, participa ao vivo mais uma vez, está lá em frente à Secretaria Municipal da Fazenda. Já tem gente na fila aí, né, Eduardo? Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, e as pessoas podem aderir ao Refaz justamente aí por meio da internet ou presencialmente aqui na sede da Senfaz, que fica na Avenida Kennedy, no bairro de Fátima, e como você disse, já tem bastante gente aqui na porta, a gente não pode, claro, confirmar, eu conversei aqui com algumas pessoas, vou resolver outras pendências, mas tem gente que vai justamente fazer essa adesão ao Refaz, lembrando que as pessoas, os contribuintes, terão até o dia 30 de dezembro, até 30 deste mês, né, para aderir justamente ao Refaz, são ofertados descontos até de 100% nos juros e multas dos débitos com o fisco municipal. A adesão, como eu disse, pode ser feita presencialmente ou então pela internet para os contribuintes com dívidas referentes ao IPTU. Lembrando, aqui a sede aqui da Central de Atendimento ao Contribuinte fica localizada no prédio da Senfaz, na Avenida Kennedy, no bairro de Fátima, e a pessoa que vier para cá deve ter em mãos a inscrição municipal ou CPF do titular do imóvel ou CNPJ em caso de pessoa jurídica. Para adesão ao programa via internet, o contribuinte deverá acessar o portal da Senfaz, clicar no link Refaz, no item adesão e incluir as informações solicitadas, que podem ser a inscrição municipal ou CPF do titular do imóvel ou CNPJ em caso de pessoa jurídica. A gente lembra que quem fizer essa adesão, as pessoas que devem fazer essa adesão ao Refaz é quem tiver algum débito, alguma dívida junto à Prefeitura de São Luís, as pessoas têm até o dia 30 de dezembro e o desconto aí pode ser de até 100%, o que é muito importante para o contribuinte, agora com dificuldade financeira, com essa crise econômica. Lembrando que dia 24, portanto amanhã, aqui a central não vai funcionar, que é no recesso aí de Natal, período natalino, não vai funcionar, a pessoa tem que vir até hoje, no caso, ou então só retornar no caso da quinta-feira, dia 24 e 25, não vai abrir aqui a sede da Senfaz, no bairro de Fátima. A pessoa que quiser aderir ao Refaz, aí tem que ser, no caso, ou pela internet, se não vier hoje, no caso, só na quinta-feira. Mas é importante, é um desconto que está sendo dado aí, que pode chegar até 100%, então é uma oportunidade boa que está sendo ofertada aos contribuintes que têm algum débito, alguma dívida junto à Prefeitura de São Luís, envolvendo, neste caso, o IPTU. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ereceira participando com a gente aqui do Bom Dia. No próximo bloco, consolidada a candidatura de Rubem Júnior à Prefeitura de São Luís, assunto para John Coutrin no nosso quadro de política. E no quadro Questão de Ordem, os cuidados com as compras de fim de ano, hein, gente? São 7 horas e 35 minutos, nós voltamos já já, um instante só. São 7 horas e mais 39 minutos nessa segunda-feira de uma semana que, como eu falei, vai passar voando, amigo. Véspera de Natal, dia de Natal chegando. E você aí, como é que está com sua família? Está preparado aí para esse Natal? Daqui a pouquinho a gente vai no estúdio falar sobre as armadilhas do comércio, nessa que é a principal data de venda do comércio varejista. Mas é preciso ter muito cuidado, hein, gente? Agora a gente vai falar de política. Comigo, nosso colunista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Boa semana a todos. Está consolidada a pré-candidatura de Rubem Júnior à Prefeitura da capital, John? O Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, né? Muitos brincavam com ele, dizendo que ele só tinha 1% nas pesquisas, mas ele decidiu mostrar, né, o grupo político dele e mostrou muita força nesse ato que ele reuniu, né, aliados, simpatizantes e apoiadores em um hotel aqui de São Luís. E muito importante a representatividade, né, de algumas pessoas presentes. Por exemplo, nós temos a foto aí, o senador Everton, do PDT, né, presidente estadual, líder do PDT aqui no estado do Maranhão, e ele fez ali uma fala muito contundente, Adalberto. Se você observar bem, o Everton diz o seguinte, né, que do PCdoB, o PDT considera apenas a pré-candidatura do Rubens. Importante lembrar o seguinte, que no PCdoB nós temos, além do Rubens, o próprio Duarte Júnior e agora o Jefferson Portela também, que se coloca como uma opção do PCdoB a prefeito de São Luís. Aquilo que o vereador falou na entrevista aqui no Ponto Vivo, que era um problemão, agora aumentou de tamanho, mais um, né? Mais ainda.
porque o PDT, né, um partido dos principais aliados, principal aliado, partido aliado do governador Flávio Dino, quando o senador e líder do partido diz isso, que do PCdoB ele só senta na mesa e só reconhece e considera o nome do Rubens Júnior, é porque, em primeiro lugar, mostra aí que o Rubens tem um poder maior de articulação, de aceitação entre os aliados do governador Flávio Dino dentro do PCdoB, o que se articula melhor. Além do Rubens, além do Everton presente nesse evento, lá do Rubens, a senadora Elisiane Gama também, né, do Cidadania, líder do Cidadania do Senado, disse que o Rubens deve ser o melhor prefeito de São Luís caso seja eleito. O Cidadania ainda não tem candidato, mas deve lançar, quem sabe, um candidato da igreja evangélica. Também o presidente estadual do PCdoB, da Federal Márcio Gerri, disse que o Rubens é o nome que deve levar, né, aí, o projeto de mudança do governador Flávio, melhor representa. Então, ou seja, mostrou muita força, a maioria dos secretários estaduais estavam lá, Adalberto, quase todos os secretários de Estado estavam lá, mais de 10 vereadores, inclusive o vice-presidente da Câmara, vereador Acho de Ogum, presentes ali, várias lideranças políticas, representantes do Cidadania, do DC, né, Democracia Cristã, do Avante, também, que era outro partido, do PTC, ou seja, então, portanto, o Rubens aí, ele larga bem, né, nessa consolidação da pré-candidatura. O governador disse que essa escolha, todo o grupo, o Everton, a Elisiane e o Otelino, o deputado Otelino, presidente da Assembleia, que até em março eles devem aí, portanto, né, concretizar essa escolha. Lembrando o seguinte, que há um diálogo não só com o PCdoB, mas todos os democratas, o PSB com o Beira Democrático e o Neto Evangelista, estão dialogando e até em março será definido o candidato. Para fechar rapidinho, vamos falar sobre o presidente Bolsonaro, que deu a declaração sobre uma possível chapa com o ministro Moro em 2022. Em entrevista à Veja, o presidente Bolsonaro, né, ele demonstrou publicamente o desejo de ter essa chapa com o ministro Sérgio Moro. O Moro, claro, na condição de vice, né, da chapa dele. O ministro Sérgio Moro já disse que não quer entrar em político, né, candidato a nada, não vai se filiar a partido nenhum, mas até lá que você pode mudar de ideia, né, até porque ele é muito melhor avaliado do que o próprio presidente Bolsonaro nas pesquisas. Segundo, aliás, o presidente seria uma chapa imbatível, né, o Bolsonaro e o Sérgio Moro, tendo ele como vice na chapa do Bolsonaro. É impressionante o que acontece com a reeleição no Brasil, né? No final do primeiro ano de mandato já está se pensando já na eleição seguinte, né? Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho é nosso colunista de política aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 43 minutos em todo o Maranhão. Olha, no fim de semana, muita gente, mas muita gente mesmo, aproveitou o horário estendido das lojas para fazer as compras de Natal. Pleno domingo e no centro de São Luís, a cena é essa. Parece mesmo que está todo mundo aqui fazendo compras. E bem pertinho do Natal, tinha gente comprando de tudo e cada um com a sua estratégia. Já está bastante movimentado. Veio mais cedo para tentar fugir? Não deu. Tentei chegar mais cedo, mas já está cheio, Como é que está o movimento aqui? Tá bom. Foi difícil encontrar por causa da quantidade de gente? Não, tá fácil hoje. Conseguiu comprar o que queria? Consegui comprar e ainda estacionar o carro também, que dia de semana não estava dando, né? Agora são um pouco mais de 9h30 da manhã e a sensação que a gente tem é que todo mundo deixou para vir aqui para a Rua Grande hoje. Apesar dela ser listada pela FEComércio como a terceira opção de compra neste fim de ano, as pessoas acreditam que é aqui que tem as melhores opções de consumo. É uma opção melhor, né, que a gente tem. Entendeu? Você acha que tem coisa mais em conta? Com certeza, melhor do que shopping. O shopping tá muito caro. Porque tem mais opções, né? Mais opções, tem mais coisa bacana aqui. Em toda a extensão da Rua Grande, os produtos eram expostos assim, na rua mesmo. Ideal para o Enzo namorar os brinquedos e para a Rosângela vender os últimos utensílios de Natal antes do dia 24. Aqui na Rua Grande realmente é um shopping aberto, porque sempre dá muito movimento, vem muitos compradores e todo ano é muito bom. E esse ano não foi diferente. Para os lojistas, apesar dessa multidão, as opiniões são divididas quanto ao aumento das vendas. Mesmo que a Federação do Comércio aponte o maior crescimento dos últimos 6 anos. Tivemos um ano muito difícil, mas dezembro é dezembro, né? Sempre em dezembro recupera. Esse ano não está muito bom não, mas é dezembro. Dá para a gente tirar um pouco do prejuízo. Reforma na Praça Deodoro, na Rua Grande, que era esperada por todos nós essa reforma, tem ajudado a melhorar. Apesar do problema que o Brasil vem atravessando economicamente nos últimos anos, mas eu acredito que esse ano vai haver um aumento, um incremento nas vendas nesse patamar aí.
que eu falei anteriormente, de 15% a 20%. As pesquisas também apontam maior volume de consumidores nos shoppings, que este ano usaram a estratégia para atrair o público. O Natal é a data mais importante, né, do varejo, então a gente vem aí com decoração temática licenciada da Turma da Mônica, parques interativos, inéditos. Então a gente tem um parque no estacionamento Alaska Neve, que é a primeira vez em São Luís, que é um parque de gelo, para as crianças e as famílias também conhecerem a neve. A gente tem várias inaugurações, então o shopping, só na semana do Natal, já inauguramos o novo corredor da expansão e inauguramos mais 5 operações. Então tudo isso para gerar novidade e atratividade para esse período de Natal. Agora é hora do nosso Questão de Ordem. Com a chegada das festas de fim de ano, é preciso ter cuidado para que o excesso de compras no Natal não vire dor de cabeça no ano que vai nascer. Aqui no estúdio eu converso sobre o assunto com o advogado Hugo Passos, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Maranhão. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, prazer meu. A gente viu na reportagem ainda há pouco, quer dizer, a expectativa do comércio em relação às vendas de fim de ano. É natural, o período que o comércio varejista mais vende, só que aí entra um outro detalhe, que é a inadimplência, que daí é alta no Brasil, né? A facilidade da concessão de crédito também contribui nesse processo. Enfim, é preciso ficar atento para não começar um ano no vermelho. Sem dúvida, Adalberto. Os dados demonstram que o consumidor brasileiro ele é endividado. Tecnicamente, na doutrina do consumidor, chama-se de superendividado, que é aquele indivíduo que tem comprometida a sua renda em quase a integralidade para cumprir obrigações que foram contraídas sem a devida reflexão, ou seja, compras realizadas por impulso, em razão das propagandas e também de uma perspectiva de aquisição de produtos, apenas que confere a este consumidor o status de estar inserido numa sociedade que essa sociedade de massa é uma sociedade consumista. A pressão é muito grande, a gente tem essa facilidade do crédito num país onde o crédito ainda é muito caro, as taxas são altíssimas. Sem dúvida, sem dúvida. Embora o crédito seja muito caro, as instituições financeiras concedem esse crédito de modo irresponsável. Não é feita uma análise coerente das rendas familiares e se esse consumidor tem ou não condições de cumprir com as obrigações com a instituição financeira. E essa liberdade, esse excesso de crédito conseguido no mercado é uma das razões desta condição de superendividamento da sociedade brasileira. Algumas medidas têm sido anunciadas, inclusive até o próprio Supremo se manifestou sobre o assunto, quanto à questão do crédito consignado, né? Ou pelo menos tentar dificultar mais ainda o acesso a esse crédito, já que também o custo é alto e que muitas vezes as próprias instituições bancárias vinham cometendo diversas irregularidades na concessão desse tipo de crédito. Sem dúvida. Como dito anteriormente, os empréstimos são concedidos a indivíduos que não têm comprovação de renda. Existem propagandas que anunciam sem juros, sem taxa zero. Sem consulta SPC e Serasa. Sem consulta SPC e Serasa. Isso todos são mecanismos de atração que deveriam ser proibidos. No Brasil ainda não existe no CDC uma proibição de concessão de empréstimos a esses indivíduos nesta condição. Existem projetos de lei tramitando no Congresso, todavia ainda não foi aprovado, está parado há alguns anos, mas essa é uma construção doutrinária, esse é um reconhecimento judicial de que indivíduos como esse merecem um tratamento diferenciado. Bom, os dados mostram que nesse fim de ano, gente, há um alerta em relação aos gastos excessivos. São aqueles que podem ser evitados. No caso do Brasil, as famílias podem representar, esse gasto pode representar para uma família de 30% a 40% da renda mensal. É muita coisa. Então, na hora de comprar, é preciso fazer algumas reflexões. Né? Sem dúvida. Nesse momento, fim de ano, há um estímulo muito grande pelo consumo. Então, o consumidor deve, inicialmente, pesquisar preços e ele precisa guardar encartes, qualquer documento publicitário para efetivamente comparar nas lojas os produtos que pretende adquirir. Uma outra observação relevante é buscar uma devida reflexão sobre a aquisição, se aquele produto é realmente necessário para atender suas necessidades. Se necessário, se tem que ser naquele momento. E se também, tem naquele momento, enfim, a reflexão sobre o momento da aquisição. E muito cuidado também com as compras, modelo de compras realizados. Por exemplo, compras pela internet. É muito importante se reservar
a observar se o site é seguro, se há um endereço físico, se o seu antivírus está atualizado, para evitar prejuízos maiores. Evitar comprar por impulso, planejar os gastos. Aí tem aquele aspecto também muito no fim de ano, que é, em geral, levar a família para o shopping para fazer as compras, em especial as crianças, né? Quer dizer, é praticamente impossível, né? Quando se tem as crianças ali próximo a tantas ofertas, né? Não se comprar por impulso, é preciso criar algumas estratégias também. Os fornecedores de produtos, fabricantes, eles têm muita atenção com esse mercado que é que tem um potencial incrível, qual sejam as crianças. Há inclusive debates sobre limites à utilização de propagandas que atingem essas crianças, porque as crianças não têm o discernimento necessário, o tirocínio necessário para refletir sobre o que deseja comprar ou não. E os apelos aos pais são muito fortes. O pai às vezes se vê numa situação difícil de negar um brinquedo nessa época, mas todas essas são estratégias utilizadas que atingem as crianças, uma publicidade infantil que merece muita atenção dos órgãos de proteção do consumidor. Lá na comissão da OAB ainda existem muitas denúncias que chegam de casos de abusos nas compras? A comissão da OAB ela possui uma secretaria, que é a Secretaria-Geral das Comissões, onde o consumidor maranhense pode chegar ao conhecimento da ordem práticas infracionais cometidas por fornecedores. Essa época é uma época muito peculiar. Nós recebemos notícias, por exemplo, de problemas com garantias de produtos, preços anunciados na prateleira, mas que foram majorados semanas antes, ou seja, descontos fraudulentos, enfim, diversas notícias de práticas infracionais. A OAB atua coletivamente, ou seja, apenas nos interesses coletivos, não em demandas individuais. Mas é muito importante para a OAB receber essas notícias para poder endereçar suas campanhas e suas atitudes em benefício do consumidor. Conversei aqui no Bom Dia de hoje com o Hugo Passos, advogado, presidente da Comissão do Direito ao Consumidor da OAB Maranhão. Obrigado, Hugo, pela entrevista aqui. Eu que agradeço, Adalberto, sempre à disposição. Olha, gente, o Parque do Rangedor, na capital maranhense, tem sido uma ótima opção para as férias. Por lá não faltam opções de esporte, lazer e diversão. Para quem está de férias, o lugar é ideal para quem busca diversão. Para as crianças, tem brinquedo à vontade. Pelo visto, a Letícia adorou o passeio. É muito legal esse brinquedo. É divertido? É. O que tu mais gostou? Foi do escorrega? Não, daquela descida ali. Né? É divertido. Né? Eu gostei muito de brincar. Além de garantir lazer para os filhos, os pais também acabam desfrutando do espaço. Se tornou uma excelente opção de lazer, é bom, né, trazer essas crianças para passear, todos eles, é divertido, é gostoso e para todos nós aqui de São Luís. Em época de férias agora, com certeza é uma ótima opção. Independentemente da idade, impossível mesmo é não entrar no clima. O filho do Ari Osvaldo ainda é bem pequeno, por isso ele fica de olho, mas também aproveita para curtir um pouco. Aqui é um ambiente familiar, a gente está aqui brincando, se divertindo com as crianças, a gente se diverte também. É um ambiente muito agradável, tem várias possibilidades de poder brincar com as crianças, tem a questão das quadras para poder brincar, tem a questão da pista para a criança brincar de bicicleta, de andar de patinete, então é bastante diversificado aqui, é bem interessante mesmo. Sem dúvida, o parque oferece uma variedade de opções. Tem espaço para a brincadeira das crianças, para andar de bicicleta ou patinete, para correr, para fazer algo mais leve, como uma caminhada, e também para reunir a família e os amigos. Já que todo mundo aqui nessa roda está de férias, a pedida do dia foi organizar esse piquenique, regado a alegria e boa música. Que é o encontro da família, que a minha mãe decidiu fazer hoje, com o conhecido piquenique, né? Onde une a família toda, trazendo alimentos, lanches, e final da tarde é perfeito. Bom para quem está de férias curtir esse lazer aqui no Parque Rangedor. Belo pôr do sol, não é? Olha, a feirinha da cidade recebeu ontem a Companhia Barrica. Nem o calor forte que fez na capital tirou a animação do público. A sensação térmica aqui era de 40 graus, mas a satisfação de se apresentar embaixo desse solzão de domingo era muito além disso. O amor à cultura é que coloca o sorriso no meu rosto, não é meu esse sorriso.
eles dão risada no povo, eles dão risada na cultura maranhense. Quando eu subo no palco, não sou eu, o Michel, que tá lá, é o bailarino. E eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pro público que sai de casa para nos assistir. O Bumba Meu Boi, ele foi agraciado com essa premiação, com esse título, na realidade, foi uma coisa assim, maravilhosa, porque afirma essa identidade do maranhense, esse orgulho de ter a sua cultura forte, de sua cultura reconhecida no mundo todo. E isso pra gente, assim, a gente em estado de graça, só temos que comemorar sempre. No palco, uma apresentação especial da Companhia Barrica e embaixo, na plateia, a admiração de quem viu a brincadeira pela primeira vez assim, de pertinho. É lindo, tô arrepiada, é minha terra, tô com meus pais. Cultura popular é uma potência muito forte, temos que valorizar. Tá muito bonito, merecido, que o maranhense gosta de boi. Maranhense que não gosta de um boi, não é maranhense. O Boizinho Barrica, o grupo jovem, né? Uma reação 35 anos ao lado do Boi do Axixá, 60 anos. Então vamos fazer essa festa para todos nós. Bumba Meu Patrimônio Mundial. A apresentação às vésperas do Natal é para mostrar a cultura que sobrevive o ano inteiro. O Bumba Meu Boi recebeu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade, por isso a nossa casa está em festa. A edição da feirinha deste domingo trouxe o retrato do que é essa manifestação. Pelo fato de que a feirinha é um espaço absolutamente democrático e que traz a cultura do Maranhão, especialmente o boi, aqui sempre. Então nós fizemos uma homenagem, a Prefeitura de São Luís faz essa homenagem em forma de celebração para o Bumba Meu Boi de todas as modalidades. A exemplo da dança, da música, das artes cênicas, das brincadeiras, tem todo o sincretismo religioso, a adoração aos santos juninos, a devoção aos santos juninos, o culto às matrizes afro, toda a questão das lendas urbanas, ou seja, realmente esse título é merecido pela universalidade e pela excepcionalidade que é esta manifestação cultural. Durante a apresentação, olhos atentos ao ritmo que envolve qualquer um. Não dava para ficar parado. Uma comemoração ao nosso estilo e para nossa cultura, que agora é reconhecida mundialmente. Muito melhor, você não tem noção do que é melhor. Olha aí, ó, como é que eu tô no boi aqui, ó. Viu? Dona Vina, olha aqui pra vocês. Não só o nosso Bumba Meu Boi que está sendo homenageado pelo mundo inteiro, mas também as outras danças que representam cada um de nós. Eu fico muito feliz. E aguenta-se só exatamente pelo Boizinho Barrica. Maravilha, né? A força da cultura popular. Bom Dia Maranhão termina agora outras notícias no portal MA10. Amanhã a gente se encontra em véspera de Natal, aqui no Bom Dia, 7 da manhã. Até lá.